Então é o seguinte, a gente está com a presença sua, Duílio. O programa é seu hoje. Eu falei que ia ser o Cássio, aí eu falei que ia ser o seu Zé Ruela, Fagner, aí falei que ia ser o Paulinho. Eu acertei sem querer, eu não sabia. Não, mas aí é legal. Duílio, obrigado por você estar com a gente aqui. É uma honra você estar aqui. E antes de qualquer coisa, você se tornou o melhor presidente do Corinthians. Eu estou falando como conselheiro, como comentarista, como ídolo e como melhor apresentador de 2022. E melhor comentarista, que eu fui eleito pelo povo. O currículo tá ficando bom, hein? É, entendeu? A gente vai melhorando. E também pelos jogadores, o pior programa, mas ao mesmo tempo o melhor programa dos donos da bola. Você hoje se tornou o melhor presidente da história do Corinthians. Eu vou dizer o porquê. Primeiro, porque fez tudo certo. Porque pensou no torcedor. A gente vai falar da arena, nós vamos falar de tudo com o Duílio, que não tem restrição. Não tem aquele, você não pode falar, não tem essa não. A gente vai falar do Corinthians com o Duílio e que você tem um ano maravilhoso, mais um ano e outra coisa. Eu, como conselheiro, e vocês todos que estão aí me ouvindo, aqueles que são oposição à situação, tem que ter reeleição. Tem que ter reeleição para ele. Aí se ele vai ganhar ou não, o problema é dele, não é meu. Quem vai disputar com ele, que dispute com ele, democraticamente. Eu sou a favor da reeleição no Corinthians para que ele possa disputar ou ganhar ou não ganhar democraticamente. Eu sou a favor da reeleição. Então a gente vai falar muito sobre isso também. Mas antes do Duílio, eu só quero te homenagear, Duílio, porque é a primeira vez que você veio aqui. Coloca o clipe aí. Obrigado, Duílio, por você estar aqui com a gente. Quando você teve essa ideia de fazer tudo isso aí, porque a gente nunca teve isso aí, os clubes nunca fizeram isso, e você fez. Obrigado por estar com a gente nos Donos da Bola. Bom, primeiro, prazer grande, né, Neto, estar aqui com você, com o Veloso, com o Souza, com todas as pessoas que acompanham o seu programa, e são muitas, né, tem uma audiência incrível. Te agradecer pelas palavras, dizer que também te considero um irmão, meu ídolo, isso eu já falei publicamente muitas vezes. E é um prazer muito grande estar aqui. E em relação à festa, a gente procura, né, sempre dar algo a mais para a torcida, né, um espetáculo maior, não só o jogo de futebol. E a nossa arena hoje, a Neoquímica Arena, tem condições de fazer isso. Então, nosso pessoal do marketing, todo o pessoal da arena trabalhou bastante para que a gente tenha, que o torcedor se divirta. O ingresso, a gente tem feito ingressos populares, mas tem setores que são mais caros. Então, para que o torcedor tenha uma festa completa, não só o jogo, mas tudo isso que envolve, né, o início, o match day que a gente chama, o dia do jogo, e oferecendo muitas outras coisas que a arena tem, para que o torcedor vá contente, que as famílias voltem aí ao estádio, e isso aconteceu bastante esse ano, a gente ficou muito contente, foi o recorde de público da Arena em 2022, então a Fiel não tem o que falar, né? Você vai pedir para ir? Exatamente. Match day é... Eu também entendi, ainda bem que você explicou. Você estava falando espanhol e inglês agora há pouco aqui, pô. Eu vou fazer o merchan da Las Piedras, tá certa a pronúncia agora, que ontem eu errei, depois eu faço aí. Obrigado a Jô, menina incrível, maravilhosa, que está com a gente, assessora do Corinthians. Vamos lá, então. A primeira pergunta é sua, Veloso, depois Souza. Vamos fazer uma sabatina aqui com o Duílio e mostrar para vocês todos, de todos os sites, de todas as televisões, de todo mundo aí, todos os corintianos, tudo aquilo que vai acontecer no ano de 2023, que o Duílio vem fazendo, que o Corinthians vem fazendo, né? E aí o Veloso começa numa boa. Aí, Souza, vai falar bem antes do que está acostumado a falar hoje, hein? Não, mas eu tô tranquilo. Vamos lá, então. Boa tarde, Neto. Boa tarde a todos. Boa tarde ao Duílio, Souza, você que está em casa. Obrigado, Duílio, de estar aqui com a gente. É um prazer receber você. E a gente tem muitos assuntos, né,
para conversar sobre esse período que você está à frente do Corinthians e esse que é o seu último ano. No final do ano vai ter eleições lá no clube, né? O que eu queria falar com você é o seguinte, a gente sabe a situação que você assumiu o clube, uma situação de muita dificuldade, e você conseguiu, hoje o Corinthians tem um elenco de muita qualidade. Você conseguiu o Paulinho, Renato, o Yuri, agora que foi uma grande contratação, que você conseguiu trazer um jogador que o Corinthians precisava com a dificuldade. O que eu quero te perguntar é o seguinte, na temporada passada, você no começo da temporada manteve o Silvinho, e a gente falava aqui que talvez o Silvinho não tivesse a altura do elenco que o Corinthians tinha. E para mim você está repetindo algo que você fez atrás e não deu certo com o treinador. Hoje é o Fernando Lázaro, que não tem essa experiência ainda para comandar esse grupo e para fazer o planejamento. Você realmente, por que você acredita que esse trabalho do Fernando Lázaro, à frente desse grupo aí, que até o Vitor Pereira, mais experiente, teve um pouco de dificuldade, você aposta nele para essa temporada? Primeiro, em relação ao Silvinho, né, Veloso, a gente acredita sempre, o futebol não se faz de um dia para o outro, né? Então, quanto mais tempo de trabalho você conseguir, tempo de um elenco junto, um treinador junto, para mim é o ideal. A gente insistiu naquela época, acreditando que a gente teria um bom ano. E não foi o que aconteceu logo no início. Entendemos que era melhor corrigir a rota ali. Muito se fala que o Corinthians não fez planejamento, que trocou, mas você pegar o Flamengo, por exemplo, que foi campeão em cima do Corinthians na Libertadores, na Copa do Brasil, tinha trocado o treinador 2 meses antes. Então, depende muito, né, da sequência para depois que se analise o que foi feito lá atrás, né? Então, em relação ao Fernando, eu acompanho o Fernando há muitos anos e deixei isso muito Quantos claro. anos? Com o Fernando, eu comecei a trabalhar no Corinthians em 2010. Então, nós estamos falando em 12 anos, né? 13 anos agora. O Fernando já era, e ele já estava antes como auxiliar, como analista de desempenho. Continuou, depois ele foi auxiliar do Tite, foi auxiliar do Mano, foi auxiliar do Tite, foi auxiliar do Tite na seleção, depois retornou, trabalhou também com o Vitor Pereira no Corinthians. Muito se fala hoje que o Corinthians efetivou um analista de desempenho como treinador e não é verdade. O Fernando já passou muitos anos, como eu coloquei agora, como auxiliar técnico, trabalhando no campo. E a gente sabe da capacidade dele, o quanto ele pode... Você tem uma história parecida com a do Carille. Também do Carille. Hoje... Apesar do Carille treinar só a defesa, né? Sim. E foi uma história de sucesso. E eu acredito que a pessoa preparada, independente da experiência, ele vai ter que começar, né? Sim. Tudo bem que o Corinthians é um clube gigante, mas os jogadores começam no Corinthians, da base sobem, tem oportunidade. Você teve sua oportunidade quando jogava na base, o Souza, idem, o Neto, idem, qualquer atleta. E treinador também, ele tem que começar por algum lugar. E a gente entendeu que ele tem todas as condições, pelo acompanhamento que a gente vem fazendo, de fazer um bom trabalho. Então, por isso, né, do Fernando, também para que a gente não tivesse uma mudança muito drástica, porque quando veio o Vitor Pereira, a forma de trabalhar é muito diferente do que a gente estava acostumado. O Fernando também acompanhou isso de perto. Então, a gente não queria trazer um outro treinador que mudasse 100% tudo. Então, a gente preferiu o Fernando pela sua capacidade, né, pelo que ele tem, não só pelo tempo de clube, mas pelo que ele tem de capacidade, que a gente sabe e acompanha isso, e que também não mudasse muito o ambiente com uma pessoa estranha de novo, com forma diferente de trabalhar, com toda essa mudança. E em relação ao início é isso, né? A gente tem hoje um campeão do mundo, né, da Copa do Mundo. O treinador da Argentina era o seu primeiro trabalho também, né? Ele era auxiliar, assumiu. Então existem histórias de sucesso e existem histórias que não deram certo. E você acredita nele? Muito. Aí, ó. Muito. Por quê? Por toda essa capacidade, por tudo que ele já demonstrou, por tudo que ele acrescentava no trabalho dos treinadores, que ele trabalhou Pelo aquilo que você vê também no dia a dia? Pelo que a gente vê, eu estou todo dia no CT, eu acompanho praticamente todos os treinos no campo. Eu acho que os jogadores também te deram essa... Todos os jogadores. E muito se falou do Corinthians começaria de novo, sem planejamento. Planejamento independente do Vitor Pereira vinha sendo feito pelo clube, isso eu coloquei algumas vezes, o Fernando participou ativamente disso, para a gente não ficar refém de um treinador que não sabíamos se ia ficar ou não. O Corinthians se reapresentou dia 14 de dezembro, está completando praticamente, vai completar 1 mês de treinamentos, numa pré-temporada muito bem feita. Diferente do que muitos falaram, né? A gente já tem um elenco pronto, montado. Lógico que se tiver como trazer mais qualidade, a gente vai trazer, mas a gente entende que tem um elenco muito bom, pronto, e está trabalhando já 1 mês com o Fernando, com o Flávio, preparador físico, com os auxiliares. Isso é bom.
com o Bruno Maziotti, que está lá integral agora, faz parte do... Treinador de goleiro bom, Marcelo, né? Marcelo Dos Carlos. treinos que a gente viu ali que tu O dia. Luizão também. Só deu um pau nele o dia que ele quis dar treino em cima da caixa. Eu dei um cacete nele. Eu vi. Em cima da caixa, não. Eu vi muita Teté. gente colocando o canhão que algum clube tinha e a caixa, mas depois a gente foi ver o desempenho do Cássio nesse ano. Né? Então não tem o que falar, né? O trabalho do preparador e também a evolução dos outros goleiros. Carlos Miguel, Matheus Donelli.